Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais esta sessão de meditação guiada e reflexões. Espero que estejam todos bem. Para aqueles que se encontram em Portugal, espero que estejam minimamente ok. Estamos agora a regozijar um pouco de bom tempo depois destas intempéries e a reconstruir o que tem que ser reconstruído e continuar. Ahm, Vamos dar assim início à nossa sessão. Mais uma vez é bom relembrarmos porque é que viemos aqui, porque é que estamos aqui, porque é que decidimos fazer a meditação na nossa vida, porque é que decidimos aprender, praticar, qual é realmente o nosso objetivo, o que é que nos motiva. Há uma frase que é de Sócrates, que realmente diz que uma vida na qual não se busca o sentido, não se percebe o sentido, realmente uma vida que não é completamente vivida. É só parcialmente vivida. E eu acho que esta questão de prática, às vezes já não é uma busca, já é um empenho em si só. hum, se não for nessa busca de sentido, é na construção desse sentido. Porque realmente o sentido da vida é nós compreendemos o que se está a passar, estamos conscientes, percebemos a verdade da realidade à nossa volta e dentro de nós e transcendê-la. É este o paradoxo da vida na matéria. Mais uma vez dizemos, não sabemos como é que isto tudo começou, não sabemos bem o percurso até determinado ponto da vida manifestada, mas aqui nos encontramos e por alguma razão é assim. Podemos ter ideias porque é que é assim, e se calhar algumas estão certas, se calhar algumas estão parcialmente certas, se calhar algumas têm um sentido, outras são só ideias. E portanto é bom mantermos assim um espaço para aquilo que não compreendemos ou que não conseguimos ainda perceber se possa manifestar a seu tempo. Não podemos realmente forçar a vida a nos dar indicações ou conhecimento que realmente às vezes é um engenho da nossa mente e do nosso coração que precisamos de desenvolver. Isto não é nenhum sentido de culpa, é simplesmente as coisas levam tempo a maturar. Somos obrigados, digamos assim, a estar muito, muito tempo, por vezes muitos séculos, embrenhados na matéria e identificados com ela, de forma também a progredir na própria matéria e de forma a funcionar na própria matéria. E só realmente quando é este despertar, quando é este interesse, quando algo suscita dentro de nós uma busca mais profunda ou um interesse de uma investigação mais profunda, é que saímos desse padrão, dessa neblina, digamos assim, de estarmos imersos na matéria, que fez o seu papel. Reparem que isto não é uma questão do bem e do mal, é uma questão de processo. O estarmos imersos na matéria, identificados com ela, agarrados a ela, tem o seu papel, faz o seu papel nesta deambulação, como ser humano, como consciência. E portanto, mas a partir do momento em que é realmente este interesse, este despertar, esta motivação para ir mais longe, já não há volta atrás. Acho que já todos perceberam isso. E é bom porque é este o sentido da vida. Ao fim e ao cabo, é este o sentido da vida. Vamos então colocar o nosso corpo numa posição confortável o suficiente. Na meditação, já sabem, temos de estar descontraídos, mas ao mesmo tempo há uma certa tensão, que é a tensão da aspiração e que mantém o corpo verticalizado. Perceber como é que o corpo está. O que é que está a acontecer com o corpo neste momento? O corpo sente-se bem, tem sensações agradáveis, desagradáveis, neutras. Só uma coisa bloqueada, a parte do coração, a parte da digestão. Sensação geral do corpo neste momento. Sensação da coluna, dos ombros, planta dos pés,
aqui e agora. A noção de estarmos sentados no espaço onde estamos, o espaço à nossa volta. Os pensamentos a irem. A se estabelecerem no aqui e no agora. O estado da nossa mente. Como se encontra a mente. Vamos olhar para a mente. Está num estado cansado, interessado, motivado, descontraído, contraído. Existem fenómenos mentais a acontecer ou não. O espaço entre as palavras. Noção do espaço entre as palavras. Espaço entre os pensamentos. Noção do espaço entre os pensamentos. Espaço entre as respirações. Espaço entre a inspiração e a expiração. Consciência. Desejamos o bem a nós próprios, esta forma de vida, que se realize, que se integre, que se liberte. Vamos fazer o nosso esfregamento do corpo. Vamos começar pela planta dos pés, noção da sensação nessa área. Ficar aí um pouco. Pensamentos vão, pensamentos vêm. Planta dos pés, sensação. Os dedos dos pés, o espaço entre os dedos dos pés. A pontinha dos dedos dos pés. Peito do pé, calcanhar, tornozelo. Conseguimos ficar aí um pouco. Tornozelo. As nossas canelas,
barriga das pernas, os joelhos, o interior dos joelhos, bem querer aos nossos joelhos. Parte de cima das pernas, as coxas, notamos se existe tensão, descontraímos a pressão da almofada ou da cadeira, a nossa barriga, sensação no interior, temperatura. O nosso diafragma mexe-se com respiração, sensação. O nosso coração lá dentro, nosso interior. Os nossos pulmões, caixa torácica, sensação. Os nossos ombros, os braços, os cotovelos, os antebraços, os pulsos, as costas das mãos, os dedos, ponta dos dedos. Palma das mãos, assentemos aí a nossa consciência e a nossa atenção. Se a mente fugir, trazemos-la de volta. Nossa garganta, o nosso pescoço, permitimos que este se solte, descontraído. Nosso queixo, as maçãs do rosto,
nosso nariz. O interior dos olhos, sensação das pálpebras nos olhos, a nossa testa, caixa craniana, topo da caixa craniana, topo da cabeça. Sensação, topo da cabeça. As vértebras no pescoço, vamos descendo pela nossa coluna vertebral, as nossas costas, sensação dos músculos, dos tecidos, vértebra, a pós-vértebra. Até ao fundo da coluna, fechamos assim o círculo. E vamos ficar conscientes da nossa respiração. Por alguns momentos é o vosso tempo, é o vosso momento. Conscientes da inspiração, conscientes da expiração. É este presente que se dão conscientes.
Se houver tensão no corpo, descontraímos, voltamos à respiração. A sensação do corpo a respirar como um todo, da respiração presente nas pernas, nos braços, na cabeça, no coração, por todo o corpo. Conscientes do espaço à volta do corpo, acima da cabeça, atrás das costas, à frente do peito, conscientes desse espaço, conscientes do espaço no quarto, onde estão, na sala, conscientes desse espaço. Conscientes do espaço à volta do edifício, acima do edifício, conscientes desse espaço. Conscientes do espaço à volta do planeta, conscientes desse espaço. Imaginando esse espaço cheio de luz, de harmonia, de amor, de bem-querer, de bem-estar, de confiança, conscientes desse espaço. Voltando ao espaço à nossa volta, dentro de nós, respiração, conscientes.
existe uma palavra que é muito falada dentro destes círculos de meditação, destes e de outros, que é a palavra samadhi. Samadhi tem a ver com concentração, é frequentemente relacionado com concentração, e as pessoas às vezes ficam um bocadinho perdidas em relação à sua forma de meditação. Há pessoas diferentes e é ótimo nós reconhecermos isso entre nós e realmente percebemos que não podemos fazer grande ponto de comparação por vezes entre nós e os outros, entre o desenvolvimento de uma pessoa e o desenvolvimento de outra, até porque os desenvolvimentos não são muito fáceis de medir. São verificáveis, mas é preciso um certo empenho, um certo tempo, uma certa sabedoria. E quando digo tempo é isso mesmo, não dá para perceber imediatamente o resultado duradouro de uma prática. Temos que perceber ao longo de algum tempo, porque há muitos critérios para constatar os nossos estados. Mas em relação à meditação, há realmente pessoas que têm uma grande capacidade de concentração e é a concentração que as leva ao aprofundamento e que as leva à libertação. É, porque essa concentração acaba por ser uma unificação. Quando falamos de concentração, não é que só concentração de foco, existe uma unificação. A pessoa vive cada vez mais em unidade, na unidade. E, portanto, acaba por transcender outros aspectos da vivência e da manifestação através desse poder de concentração, dessa capacidade de concentração. Há outras pessoas que evoluem, que se libertam muito mais pela compreensão. Têm insights, compreendem coisas, realizam. E às vezes a concentração pode não ser muito forte, pode ser algo que tenham que estar sempre a trabalhar um pouquinho nela ou que tenham desenvolvido uma relação saudável com a concentração e que não se fustigam por não estarem tão concentrados, mas que estão minimamente presentes, mesmo que a mente não seja tão estabelecida ou tão concentrada, estão presentes o suficiente que lhes permite compreender, ter compreensões, até às vezes das formas mais inesperadas e inusitadas, e sobre os assuntos mais inesperados também. E portanto, isso é uma libertação também. E portanto, não dá para comparar porque todas as pessoas são diferentes. É claro que todos precisamos de ambas, quer a concentração, quer a compreensão. É claro que ambas fazem parte. O momento desconcentrado não consegue compreender e o momento que compreende não faz grande uso de uma concentração, obviamente. Não é? Ou pode até não fazer bom uso, pode até desenvolver uma concentração muito aguçada e essa concentração pode ser pode ser usada para fins que não são interessantes, que não são elevados, que não são benéficos. E portanto é que o equilíbrio das intenções, etc. Já sabem que no budismo esta questão da intenção é muito importante. É o que faz o karma, na verdade, é a intenção por trás da ação e não só a ação. E que tem mesmo que ser assim, não é? Quando nós vamos dizer uma palavra a alguém, se queremos ofender a pessoa com uma dada palavra, a nossa intenção é essa, e se não queremos ofender a pessoa, então estamos a vir o nosso coração está no lugar certo, não é? E é isso que faz a diferença em termos kármicos. A reação da pessoa é algo que pertence a ela, da outra pessoa é algo que pertence a ela, não tem a ver, por vezes, com a nossa intenção, e portanto isso não temos controle, não podemos fazer nada sobre isso, mas o nosso karma, digamos assim, aquilo que cultivamos de bom, de menos ou de menos bom, tem a ver realmente com a nossa intenção, com a nossa aplicação da nossa intenção. Quando nós falamos do caminho óctuplo também, e quando nós falamos do pensamento correto, muitas vezes esse pensamento é traduzido como intenção também, porque é aquilo em que estamos a pensar quando vamos fazer algo, é a nossa intenção por trás daquela ação. Ou mesmo quando não estamos a fazer algo, quando estamos a refletir, o nosso tipo de pensamento e o nosso tipo de intenção é uma volição, digamos assim, da qual é importante estar consciente e da qual é importante cuidar.
Só para dizer também que esta questão do samadhi, nós já falámos por vezes aqui na questão da concentração e que não é que a palavra samadhi não é concentração no sentido de foco, mas é assim concentro, não é? No centro. Outra das formas de defini-la é uma certa continuidade, ou seja, é estar presente por uns espaços de tempos mais ou menos prolongados, contínuos, digamos assim, e isso é realmente outra forma de ver a concentração, não só um foco muito exigente e muito concreto num determinado momento, mas é uma questão de estar concentrado, de continuidade, de estar continuamente presente. E portanto, Samadhi tem essa componente. Uma das formas melhores ainda de ver Samadhi, se quisermos pôr assim, é quando tudo converge, quando tudo está em uníssono. Quando as nossas intenções, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas memórias, as nossas, as nossas vontades, quando tudo está a fluir na mesma direção, quando tudo está a trabalhar em conjunto, quando não está nada em oposição. Imagina o que é essa força, o que é esse poder. E todos imaginem, mas todos nós já passámos por isso, todos vós já passaram por isso. E são aqueles momentos em que tudo converge no mesmo sentido, o corpo, a mente, as emoções, os pensamentos, as memórias, tudo está a trabalhar em conjunto, está unido, está em uníssono. E isso também é samadhi. Isso também é esta concentração, por traduzido por essa palavra, também tem a ver com esta convergência de energias. Tudo isto são energias, não é? O karma, o corpo, a mente, as emoções, as intenções, tudo isto são energias que em conjunto realmente movem mundos. Podemos dizer assim. É como as ondas, não é? As ondas do mar têm muitas partículas, mas é a energia que faz mover a onda do mar. A onda do mar não é algo sólido que se move. São partículas a empurrarem-se umas às outras. E a água que chega aqui não é a água que partiu dali, é outra. É a que estava mais à frente. E portanto, e tudo tem que estar congregados na mesma direção, na mesma função. O nosso caso, como seres humanos, somos mais complexos, não somos só partículas todas mais ou menos semelhantes, somos compostos de vários elementos e das emoções, dos pensamentos, dos elementos físicos, etc. E portanto, quando isso tudo se dá nisso, então vamos para a frente com muita força. E é importante, quando se fala de samadhi, é importante que pensarmos, lembrarmos disto. O tipo de concentração que se fala na meditação, mesmo quando usamos a palavra concentração, não é realmente aquela concentração forçada ou esforçada. Nem é forçada, é esforçada das tarefas cotidianas em que temos de estar ali concentrados para fazer o cálculo, matemática, etc. Ou seja o que for, ou para cozer, ou seja o que for, temos de estar concentrados. E não é que isso seja exatamente desagradável, às vezes até é bastante agradável, até dá-nos um foco, dá-nos uma direção. Mas esta concentração na meditação é confortável. É algo onde assentamos, digamos assim. Não é algo tão direcionado para fora. É algo no qual assentamos. E isso é muito interessante. Lembrarmos disso, porque às vezes pensamos ali foi um esforço, não é? E às vezes só lembramos, espera lá, estou aqui, voltar para aqui, pronto, está tudo bem. Outra questão que também gostaria de falar, nós, mesmo nos textos mais conhecidos, muitas vezes quando se fala estamos conscientes da respiração, as descrições conhecidas são estamos conscientes do ar entrar e sair nas narinas, ou seja, da sensação das narinas, estamos conscientes do movimento do tórax, da caixa torácica ou do abdômen. Isto é muito interessante porque reparem que tudo isso, quando estão conscientes desses movimentos ou da sensação das narinas, tudo isto são sensações. Estamos conscientes das sensações. O estar consciente da respiração através destes engenhos, digamos assim, desta forma, é pura proximidade. Porque o que nós estamos a fazer é estarmos conscientes das sensações. Quando estamos conscientes da respiração, nós conhecemos a respiração. Nós não precisamos de um ponto exato. Nós não precisamos de uma aproximação para conhecer a respiração. Simplesmente estamos presentes com ela. Nós sabemos o que é a respiração. Nós não precisamos que alguém nos diga
como é que é a respiração, nós sabemos-la, conhecemos-la. E quando estamos presentes com a respiração, podemos realmente passar por esse ponto em que já não é aproximação, por uma sensação inerente ou correspondente ou que resulta da respiração, mas pela respiração em si. E isso, para além de dar outro volume, digamos assim, de concentração, mais uma vez dá realmente às vezes o insight. Porque estamos presentes de uma forma direta. Não para desfazer a questão de estarmos presentes nas narinas ou no diafragma, etc. Porque isso às vezes é muito necessário, até porque às vezes não estamos tão concentrados ou presentes assim, e é uma forma muito óptima de fazer, mas só para termos atenção a isto, não é a respiração, é por aproximação. Não sei se alguém tem perguntas, estejam à vontade para pôr no chat, ou somos pouquinhos, não sei se é a nossa newsletter que está com algumas questões, novamente, ou se é as condições do tempo, porque muita gente também está empenhada a fazer as coisas que tem que fazer. E, aliás, foi por isso que não fizemos a semana passada, porque percebemos que o momento era outro, o momento é para estarmos empenhados nas tarefas que temos que fazer e ajudar-nos uns aos outros. E também não sabíamos se íamos ter eletricidade ou não. E, portanto, fizemos esta semana. Mas realmente não sabemos se normalmente há muito mais pessoas e, portanto, não sabemos se é uma questão da newsletter ou se são outras questões. Há uma coisa que é interessante também, é que quando as pessoas fazem meditação e outras não fazem, às vezes temos quase um preconceito, né? Que as pessoas que fazem meditação são assim um bocadinho alheadas, aloadas, estão lá no outro mundo. E é importante às vezes nós percebermos o que é que as constatações que se vão fazendo, mesmo a nível científico, nos dizem. Não que às vezes nós não precisamos delas para nós próprios, para nos validar a nós próprios o nosso caminho, porque o nosso caminho é validado pela nossa experiência direta. Não há nada que possa validar mais o nosso caminho do que a nossa experiência direta e aquilo que experienciamos, aquilo que aprendemos, aquilo que reconhecemos. Não há nada, não há ninguém que nos possa dizer estás a fazer bem, estás a fazer mal. A nossa experiência direta é realmente a maior validação automática que pode acontecer. Mas só para dizer que nos estudos mesmo da neurociência, para além de se perceber, como já disse aqui, que as pessoas que praticam meditação são mais, têm as suas crenças ou lidam com as suas crenças de uma forma mais leve. Com as suas crenças não tem a ver com crenças religiosas, somente tem a ver com as nossas noções sobre a vida. Os meditadores têm criam mais espaço à volta dos próprios pensamentos, das próprias ideias e, portanto, têm um bocadinho mais de distanciamento ou de perspectiva sobre as suas próprias crenças, aquilo que nós próprios acreditam, ou das formas como veem o mundo. E, portanto, tornam-se mais flexíveis. Mas, para além disso, outra questão que a neurociência nos diz é que o tipo de concentração que vem da meditação é um tipo de, na verdade, de concentração muito prático. Nós estamos a falar daquele tipo de concentração que fazemos durante a meditação, mas o resultado é que, na verdade, estamos muito mais focados no ler, no conduzir, nas tarefas práticas, estamos mais presentes, de uma forma muito prática e muito pragmática. Portanto, quando ouvirem dizer que as pessoas da meditação estão lá um bocadinho no espaço, não é? Estão lá no outro mundo, não é bem assim, porque quando se pratica a meditação, realmente ficamos mais funcionais. Isto é uma questão que é mesmo assim. Não estou a dizer que ficamos mais funcionais do que os outros, ficamos mais funcionais do que éramos. E isso é muito interessante, mesmo a neurociência poder dizer isso. O que nós desenvolvemos mais são essas capacidades. Reparem que o cérebro, mesmo falando em termos do cérebro, não é? Tem tendência para se aplicar em alguma coisa quando há alguma coisa que está a acontecer e para descansar ou para proliferar, não é? Descansar é proliferar quando não está nada prático, ou não se tem que aplicar. E quando a pessoa não tem um certo treino mental, o cérebro, por default, automaticamente, vai para esse sítio onde fica na proliferação. Nós temos um bocadinho expressões muito caricatas em português, não é? A pessoa fica ali na pasmaceira, não é? E às vezes é isso, a pessoa fica ali, não tem uma direção, fica ali num aguado, não é?
E a pessoa, quando tem uma certa prática de meditação, o cérebro já está mais pronto, já está mais apto a procurar, não é procurar uma procura incessante, mas é a aplicar-se. A aplicar-se no que há para fazer ou no silêncio, ou no nada. Mas a aplicar-se é de uma forma aplicada e consciente. Não é de uma forma esmorecida, assim, a pairar, de todo. Isso, na verdade, é o automatismo de um cérebro ou de uma mente que não é trabalhada, que não é educada, que não é cultivada. Portanto, é muito interessante nós lembrarmos disto também. Outra coisa que eu queria dizer já agora, em relação a uma, há uma questão que muitas vezes nos tira muita energia, que é a questão das decisões. Temos de estar sempre a decidir algo. E nós estamos sempre a decidir algo quando estamos sempre em dúvida. Quando não temos uma certa confiança. E essa decisão, esse estar sempre a decidir algo causa uma fadiga. É cansativo. Tira muita energia cognitiva, inclusive. É como estar sempre a pular de um sítio para o outro. Como estar sempre a fazer isto, não é? Tuc, 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 tuc. Isto é uma das coisas que mais energia tira ao cérebro. Portanto, quando nós mais nos estabelecemos numa determinada prática, num determinado caminho, mais temos confiança nesse caminho. Não é uma confiança em nós, como personalidade. Essa confiança em nós, como personalidade, seria uma soberba do ego, não é? Mas não, é uma confiança no caminho, uma confiança até na vida. E isso dá-nos uma capacidade mais natural de lidar com as decisões. Não ficamos sempre com medo de estar errado, com medo de estar na dúvida. Não, compreendemos que há consequências, que se não tomarmos a decisão mais acertada, e somos cada vez mais responsáveis no momento, mas temos mais um certo sintonizado com a vida. E portanto, mais uma vez aqui, até nesse momento nós podemos nos lembrar disso. Se não estamos exatamente, se não achamos que estamos sintonizados, podemos nos lembrar, espera lá, há aqui uma certa dedicação a determinado tipo de caminho que me leva realmente a estar mais neste fluir da vida. Outra questão daquele do samadhi, no sentido de ser a congregação de tudo, da mente, do corpo, das emoções, das percepções, dos pensamentos, tudo a fluir no mesmo sentido, é exatamente isso, flui, as coisas fluem, não há nada a criar obstáculos uns aos outros, as coisas fluem, é outra dos resultados desse tipo de concentração. Temos aqui duas perguntas. Algum tipo, algum livro sobre meditação que recomendo? Hum. Há vários, depende muito da pessoa, mas há vários. Há dois que me vêm assim à mente. Um é desta tradição, estou-me a lembrar como é que se diz como é que se a tradução em português. Silêncio Interior, acho assim que se chama, do Ajanama. E outro, na verdade, é os Yoga Sutras de Patanjali, que é muito mais do que só sobre meditação, mas dá dicas muito, muito boas. Não são dicas, é todo um trabalho, não é? Os Yoga Sutras de Patanjali são um trabalho, não é como o do Buda, porque o Buda foi muito mais extenso e foi muito mais documentado, mas é um trabalho muito bom e que pode dar indicações à pessoa numa certa linha que lhe possa fazer sentido. Quando estou ansiosa, só ler a pergunta, focar na respiração por vezes piora a ansiedade. Ou é difícil? Recomendo outros métodos? Sim. Nada. Sim. Ou seja, isto é uma questão que se põe às vezes. Quando estamos ansiosos, isso revela-se na respiração e a respiração torna-se um bocadinho mais frenética, não é? Menos confortável. E então é muito natural nós irmos a outra parte do corpo, por exemplo, para descontrair. Volte à planta dos pés, à palma das mãos, ao topo da cabeça, ou até mesmo ao som do silêncio. Tente perceber o que é que, quando fazemos este exercício, digamos assim, de estar conscientes do espaço à nossa volta, vá para aí. Vá para aí. Claro que com o foco na respiração nós podemos realmente indagar-nos o que é que está a acontecer, de onde é que vem a ansiedade. Podemos fazer um bocadinho essa investigação, podemos virar a mesa, não é? Virar o jogo e tornar a ansiedade um bocadinho no nosso objeto, no sentido de perceber de onde é que ela vem, como é que se manifesta e depois não dá para ficar muito aí, porque senão ficamos mais ansiosos ainda. Mas
perceber, ok, como é que ela se manifesta, o meu coração fica apertado, a respiração fica desta forma, ok, e depois ir para outros pontos. Até porque o ir para outros pontos dá-nos perspectiva sobre aqueles pontos anteriores. Porque senão ficamos assoberbados com o que está a acontecer e não conseguimos sair. Portanto, até é melhor mesmo ir para outros pontos. Não descuidar completamente a respiração e nem a ansiedade, mas ir para outros pontos e ver como é que se relaciona com isso. Já sabem que a meditação realmente dá-nos este sentido de independência, no sentido de descobrirmos uma felicidade interior que não está fora de nós e, portanto, deixamos de procurá-la fora de nós. E isso dá-nos um sentido de independência, já não ficamos dependentes de um sítio, ou de uma pessoa, ou de um livro, seja do que for. É, ficamos, sabemos que está cá dentro esta capacidade de felicidade ainda mais, ou mesmo incondicionada. E portanto isso dá-nos um alívio muito grande, já não precisamos andar às aranhas cá fora, digamos assim. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, estejam à vontade. Às vezes é como um bocadinho o foco, não é? Nestas questões. É como quando nós estamos. Isto é uma metáfora que se usa, não é? Mas realmente é boa. Às vezes parece que estamos muito longe de um determinado estado, de um determinado objetivo, etc. E às vezes é só, sabem, quando estamos a olhar para a janela e vemos o que está para além da janela e de repente mudamos o nosso foco e vemos a nós próprios. Então é exatamente a diferença entre estarmos com a nossa atenção nos acontecimentos exteriores, nas outras pessoas, no que está lá fora e de repente virá-la para perceber como é que eu me estou a relacionar com isto ou como é que aquilo me afeta. Imagino que estamos muito chateados com a política, ou seja, com o que for, não é? Ou com alguém. Quando é pessoal ainda vai mais ao âmago, não é? Então nós estamos continuamente a pensar aquela pessoa isto, aquela pessoa aquilo, isto está mal, aquilo está mal, aquilo está mal, aquilo está mal, não é? Porque falámos aqui há uns dias que, há umas semanas que como é que nós conseguimos estar de bem com pessoas que estão a fazer tanto mal ao mundo, ou seja o que for, e claro que para além do que falámos daquela vez, também temos que perceber que nós podemos fazer esta mudança de atenção. Ok, como é que isto me afeta e como é que eu me estou a relacionar com isto? É isto que nós podemos trabalhar. É isto que nós podemos mudar. E é aqui que está o nosso trabalho, é aqui que está a nossa virtude. Portanto, é aqui o ponto. E às vezes é só uma mudança, não é preciso muito, é só uma mudança de foco. Não, o foco não está ali, passa por aqui. Estou-me a observar a mim próprio em vez de estar a observar o outro. E é muito bom, mesmo nas conversas, mesmo nas interações. Relativamente à concentração na respiração, há também variantes que procuram efeitos diferentes, ou não? Há muitas variantes, há muitas variantes. Nós temos a tendência nesta tradição de, de enfatizar muito o estar consciente daquilo que está a acontecer em termos muito normais, muito normais, ou seja, a nossa respiração, tal como ela é, estamos conscientes dela. Isso leva-nos a estar conscientes do nosso dia a dia com os acontecimentos normais e banais do nosso dia a dia. É uma forma de estarmos, não estamos à procura de condições especiais para estar presentes ou para fazer o caminho. Isto é muito importante, não é? Porque se não pensamos que só fazemos o caminho em 5% do dia, o resto é tudo umas coisitas que temos que fazer para sobreviver, etc. Não, vamos levar isto de estar presentes mesmo com tudo, porque tudo pode ser útil nesse sentido, ou pode ser usado nesse sentido. Às vezes, no início das sessões de meditação, na verdade é bom também nós fazermos inspirações profundas, por exemplo, porque oxigena o cérebro e abre mesmo as nossas vias e ajuda a deixar ir o que aconteceu, é como uma renovação. E há muitas técnicas de respiração, principalmente no yoga, que fazemos respirações de uma determinada maneira para que criem um determinado estado. E isso não é mau, isso é algo que pode ser trabalhado. Mas não é realmente a ênfase que pomos aqui, a ênfase é realmente no estarmos presentes com as coisas tal como elas são. Outra questão é que, claro que podemos trabalhar com a respiração de forma de movimentar a respiração, a nossa atenção da respiração, por todas as partes do corpo, no sentido até de cuidar, de ir àquela parte de descontraí-la. Há variedíssimas formas de trabalhar com a respiração. E sim, algumas têm umas vertentes até de energizar, outras de expandir, outras de compreender
E portanto vamos também percebendo o que é que funciona para cada um de nós. Nós aqui realmente esta ênfase no olhar para as coisas como elas são, na sua normalidade, digamos assim. E é interessante também que quando mais praticamos Anapanasati, a atenção na respiração ou consciência da respiração, quanto mais praticamos o estar conscientes das mudanças, porque vamos ficando cada vez mais conscientes do anicca, não é? Da transitoriedade dos elementos, mais rapidamente vemos as mudanças. Então, às vezes parece que estamos num momento de meditação, por exemplo, ou num momento da nossa vida e vemos muita coisa a mudar ao mesmo tempo. E é muito interessante porque esta prática do Anapanasati torna-se no Vipassana, torna-se no insight, torna-se na compreensão, porque compreendemos a impermanência dos fenómenos de uma forma muito direta. E então é por isso é que nós, às vezes, a meditação traz-nos resultados muito inesperados, por vezes. E sobre as diferentes tradições do budismo, como perceber qual é que ecoa mais connosco? É tentar, é perceber o que é que. Às vezes há inclinações que temos de forma muito, muito naturais, que não precisamos de procurar muito e claramente a nossa mente tende para ali e aquilo encaixa e está tudo bem. Podemos ficar com a sensação, então e podemos explorar outras coisas, podemos ir ver o que é que, se há outras vertentes que realmente nos trazem elementos que para nós funcionam melhor. Nas vertentes do budismo tibetano, por exemplo, temos muito mais cor, temos muito mais som, temos muito mais dinâmica. Isso às vezes é bom para certas pessoas, funciona melhor para elas. E portanto e até se pode incorporar ou integrar alguns elementos diferentes. Não há, não há mal nenhum. É bom nós termos uma certa linha com a qual trabalhamos, é mais simples e às vezes é mais direto e fazemos um aprofundamento maior, temos muita tendência para dar a saltitar de uma coisa para a outra, não é? Mas é bom investigar coisas diferentes. E, portanto, é bom investigar as várias vertentes do budismo. Eu, por exemplo, quando comecei no budismo, comecei nesta e foi uma luva. Assim, então não senti que tivesse necessidade de mais nada. E só depois, anos mais tarde, até mesmo já estar ordenado como monge, comecei a ter interesse noutras tradições, ou mais interesse nessas tradições, não quer dizer que não tivesse antes, e investigar um bocadinho e perceber os diferentes elementos. Não mudou o meu percurso, no sentido de realmente a simplicidade, etc., desta prática é aquilo que me fez mais sentido. Mas percebi como outras questões podem ser usadas, como outros exercícios podem ser usados. Às vezes são exercícios também muito energizantes e pode ser útil, mesmo para alguém que tenha ou uma energia mais apagada, ou uma energia mais preciso de um abanão, por exemplo. Pode-se muito investigar. E não só por isso, às vezes é simplesmente uma questão de sintonia. De sintonia. E então é bom investigar. Vou. Ah, há alguma prática que nos possa ajudar a gerir melhor o tempo? É o estar presente. É que é mesmo estar presente. Podíamos estar aqui a falar de algumas práticas, mas é mesmo estar presente e quando não sabe o que há de fazer, voltar para aqui. Né? Para o centro. Ok. E perceber, estou em dúvida. Não sei se é de fazer isto ou de fazer aquilo. Dúvida está presente. A dúvida torna-se o objeto da minha mente, em vez de ser o estado em que estou a viver. E isso às vezes não nos diz, não nos dá a resposta, mas dá-nos o discernimento sobre o que está a acontecer. E o que acontece muitas vezes nesse sentido é vamos fazer outra coisa e vamos deixar aquilo calmar e o discernimento há de surgir. Há uma frase muito boa para vos deixar com esta frase de Ajahn Chah. Ajahn Chah, para quem conhece, era uma pessoa que incidia muito na disciplina, na, numa prática se calhar mais austera, etc. É mais conhecido por essas vertentes e por ser muito bom a lidar com pessoas até de nacionalidades diferentes e de as pôr à prova a trabalhar em conjunto para que ambos, para haver as fricções e eles aprenderem através dessas fricções. Mas ele depois tem umas partes muito, muito suaves, digamos assim, e que são muito certeiras também, que é como dizer que a meditação são as esferas do coração
E é isso mesmo, nós temos a tendência para fazer tudo com muito esforço, não é? Parece que vamos para ali para sofrer quase. Esquecemos que realmente não fazemos meditação porque queremos ser melhores, porque queremos evoluir, porque nos desejamos bem a nós próprios, então o sítio onde o nosso coração pode descansar. E ele tem uma frase muito interessante, ou um dizer muito interessante, que é: a dada altura, o vosso coração vai dizer a ele próprio que direção seguir. E temos um bocadinho esta confiança. Ele, a dada altura, o nosso coração vai dizer a si próprio o que é para fazer. E cada vez mais nós podemos nos estabelecer nesse espaço. É claro que isto requer a priori empenho, dedicação, para haver uma certa constância na nossa mente e no nosso coração, para as águas acalmarem minimamente, para nós conseguirmos ter esse discernimento. Mas a dada altura o nosso próprio coração diz a si próprio o que fazer, onde se dirigir. Vamos só fazer o nosso minutinho de silêncio antes de seguirmos. Obrigado por este pedacinho e boa semana ou boas semanas.